Oi, lobinhos e lobinhas, vamos falar sobre criptomoedas. Você sabe qual é a criptomoeda mais cara e a mais valiosa que existe atualmente, que é o Bitcoin? E a mais barata? Ou as mais baratas? Eu vou mostrar duas delas e eu até montei uma planilhinha para vocês verem o quão absurdo que é de tão barato que são essas criptomoedas. Inicialmente eu quero trocar uma ideia falando sobre o Bitcoin. Eu não vou entrar nos detalhes da história dele. Se vocês tiverem muito interesse em conhecer a história do Bitcoin, coloca nos comentários que eu faço um vídeo completo só sobre isso. Mas ele nasceu lá em 2008, no final de outubro. O criador dele, o Satoshi Nakamoto, ele é bastante interessante porque ninguém sabe se ele existiu. Não sabe se era um grupo de pessoas que se denominaram Satoshi Nakamoto ou se ele era uma pessoa realmente, mas dizem que ele tinha uma carteira com milhares de criptomoedas, no caso de bitcoins, enfim. E o interessante é que ele sumiu. Ele nunca foi encontrado, ninguém nem sabe quem é essa pessoa fisicamente. Fizeram alguns retratos dessa pessoa, mas enfim, essa é uma história bastante tenebrosa. Como o Bitcoin ele nasceu lá em 2008, ele tinha um valor bem baixo naquela época, só para vocês terem uma noção. Em 2010, o Bitcoin ele não superou $1. O preço dele era 39 centes de dólar. Em 2009, em 2008 ainda, a gente já viu diversas histórias que o Bitcoin ele era dado de graça em troca de trabalhos. Teve gente que comprou pizza pagando 100 Bitcoins. Essa história é bastante famosa, né? Vamos lá para as criptomoedas que eu quero mostrar para vocês. São duas. As criptomoedas, pessoal, elas têm esse poder, tá? Isso aqui não é uma recomendação de compra, não é uma recomendação de investimento. Só invista em criptomoedas se você já tem sua reserva de emergência, se você já é seguro em investir em renda variável, e tem que ser aquela grana que se você perder tá tudo bem, tá tudo tranquilo, que a volatilidade das criptos é muito mais alta que de ações e de fundos imobiliários. Então, por favor, invista com segurança. Atualmente, existe mais de 26 mil criptomoedas. Sim, a gente nem imagina o quantas criptomoedas existem, mas existem muitas. E tem milhares de valores. Tem criptomoedas caras, criptomoedas muito baratas, e várias delas são como o próprio Bitcoin quando ele nasceu. Não tem valor nenhum, e pode ser, a gente não sabe do futuro, que algumas delas realmente ganhem valor no decorrer dos anos. A gente não tem como prever isso, mas fato é, o Bitcoin ele iniciou não custando nada, zero, de graça, mas você conseguia Bitcoins de diversas maneiras. Essas duas criptomoedas, elas são extremamente baratas. É tão absurdo que são números que a gente não está acostumado a ver de tão baratos que são. A primeira delas, pessoal, é o eCash, é esse carinha aqui. Olha o quão barato que é, que o valor nem aparece como um todo, mas eu montei uma planilhinha que eu vou mostrar para vocês. Essa é a primeira criptomoeda, e só para vocês terem uma noção, tá? O valor de mercado dela, olha, tá na casa dos 3 milhões de reais. É pouco por uma criptomoeda, isso é no mundo. E o valor comercializado nas últimas 24 horas é de 420 mil reais. Só para vocês entenderem, a gente sabe que as criptomoedas são moedas digitais. Elas não têm um país sede, elas não têm uma governança como um governo. Então elas são totalmente descentralizadas. E a gente sabe que essa é a maior característica das criptomoedas. Essa descentralização faz com que nenhum país tenha controle sobre as criptomoedas. Por isso que esse tipo de criptomoeda, na verdade, as criptomoedas, elas são o tipo de dinheiro que elas têm muito a crescer ainda, muito a evoluir, porque, pô, você ter dinheiro em que nenhum país controla, isso é muito bom por um lado, só que ela tem os riscos por outro. As criptomoedas, a gente chama elas de cripto, porque esse cripto é que todo o código-fonte, todas as transações, quando eu compro a criptomoeda, quando eu vou comprar algo com essa criptomoeda, todo esse processo é criptografado em diversas pontas. Então é algo extremamente seguro. Isso são só algumas informações para vocês se irem habituando, porque atualmente já é muito comum a gente ficar escutando criptomoeda aqui, criptomoeda lá. Então a gente vai se habituando, a gente vai aprendendo para mostrar para vocês como é que funciona esse mundo. A primeira é eCash, depois eu vou mostrar mais algumas informações sobre ela. O token se chama Cheque. A segunda é a Terra Classic. A origem dela se chama Luna, ela é bastante famosa.
O token dela é LUNC, o valor dele também é bastante baixo, o valor dela é bastante baixo. Para vocês terem uma noção, o valor de comercialização nas últimas 24 horas foi de 145 mil. O market cap dela, que é o valor total dela ali, ó, de 2.349.000 é baixo. Vamos para a planilhinha, porque a gente já vê o que eu quero mostrar para vocês, que é bastante interessante. Então, ó, o ativo é o eCash Terra Classic, o token é o cheque e o LUNC, o preço deles é menos que 1 centavo. Então, para a gente ter uma noção, com esse valor aqui, que é menor do que 1 centavo, o 1 centavo, ó, só para vocês terem uma noção, ele tem duas casas, né? Aqui é 1 centavo, se a gente estivesse colocando o 1 aqui e o 0 aqui, seriam 10 centavos. Quando aqui fica com 99 centavos, quando chega a 100 centavos, vira R$1, para vocês terem uma noção. Então, o 1 centavo seria aqui menos que 1 centavo, duas casas para trás. O fornecimento máximo do eCash é de 21 trilhões de criptomoedas que podem existir, tá? E atualmente existe 19 trilhões. Tem mais de 19 trilhões, mas tá chegando lá. A Terra Classic, ela não tem um fornecimento máximo, mas atualmente está em 6,8 trilhões de criptos. Grande parte das criptos, elas têm um fornecimento máximo. Elas têm um limite. E é naquele limite que para de se criar aquelas criptos, esse fornecimento máximo param de se produzir essas criptos. Legal, só para vocês terem uma noção, eu quis mostrar isso aqui, que isso aqui é bastante interessante. Se a gente fosse investir 1 centavo, com 1 centavo você consegue comprar 58 unidades do eCash. É só pegar o 1 aqui e dividir pelo preço dele. Você vai ter 58 unidades. E para comprar o Terra Classic com 1 centavo, você consegue comprar 24 unidades. As criptomoedas você consegue comprar em frações, que é isso que a gente está vendo. Então você consegue comprar 58,82, por exemplo. É diferente de fundos imobiliários e ações que você só consegue comprar unidades, ou um de cada, 2, 3, 4, ou dezenas ou centenas. Aqui você consegue comprar as unidades, centenas, dezenas, milhares, não importa, e frações, que é menor do que uma unidade. Só para efeito de curiosidade, se a gente coloca R$1 aqui no valor a investir, a gente consegue comprar 5.882 unidades do eCash e 2.481 unidades do Terra Classic. De novo, existem diversas outras criptomoedas que elas custam menos que 1 centavo a unidade, como essas duas. Imagina se você coloca R$10. Você tem R$10, por exemplo, que você quer arriscar e deixar aqui parado para que um dia isso possa se transformar em alguma coisa, ou não. Pode ser que se transforme em pó mesmo, sabe? R$10 você consegue comprar 58.823 unidades do eCash e R$10 você consegue comprar 24.813 unidades. Tem outras criptos que custam menos que 1 centavo. E aí, vocês sabiam disso tudo? Vocês conheciam um pouco sobre essas criptos? Vocês entendem sobre cripto? Isso faz sentido para vocês? Vocês investem em criptomoedas? Deixa aqui nos comentários, vamos trocando uma ideia, vamos nos conhecendo. Lembrando, criptomoeda é extremamente volátil. É mais volátil que as ações e que os fundos imobiliários, extremamente mais. Se você for entrar no mundo das criptomoedas, entre com cuidado, entre com pouco dinheiro, teste, compre as criptos e dá uma olhadinha, vê o que vai acontecer. Começa a verificar os preços do que você comprou ali e dessa maneira você vai aprendendo, estuda bastante sobre criptomoedas. As criptomoedas, elas serão o futuro da humanidade. É uma moeda descentralizada, isso é bastante atraente, isso é bastante bom, não depender de um governo. Eu agradeço a companhia de todos, a gente se vê no próximo vídeo. Deixa aqui o seu comentário, deixa o seu like, isso me ajuda demais. Um grande beijo, até mais. Tchau, tchau.